É o podcast Manual do Luto, numa nova versão. Estamos num consultório sentimental a respeito da perda e da saudade, recebendo cartinhas de vocês, de quem experimentou essa ausência do ente querido, a ausência do amor, a ausência do afeto, e não sabe como lidar com essa vastidão de sentimentos com o fim. Sua vida não será mais a mesma, mas não significa que você deve sofrer sozinho. Camila estará aqui para ler e interpretar cartas que foram enviadas do Clube de Cartas, Corações Solidários, que você pode se inscrever na página do Grupo Quartel. O podcast é uma realização do Grupo Quartel para criar um espaço para falar de um tema que as pessoas costumam evitar e é fundamental para a saúde emocional. Camila, o que temos pela frente? Então, começamos com a história da Magda. Hoje minha dor é pela partida prematura de meu filhote felino, adotivo, o Mouse. Faria 3 anos em breve e partiu prematuramente, de repente. É a surpresa da ausência que dói como uma brincadeira de mau gosto. Não estávamos preparados para esse momento. É a ausência da parte de nós que vai com o outro, que dói. A vida continua no ritmo que sempre foi. Ingrata com todos que amamos, ingrata com nós mesmos. É a vida que temos e é a que nos coube, a mim e ao Mouse. A dor me despertou para a falta de espaços de afeto na rotina diária. Quando você perde um animal de estimação, é talvez a dor mais incomunicável que exista. Porque ninguém vai dividir essa dor. Você tinha um contato quase exclusivo com o bichinho. Você não emprestava o bichinho, não estendia os laços do bichinho. Ele ficava no domínio caseiro e doméstico. É muito diferente se você perde uma pessoa. Você sabe que essa pessoa tem diferentes papéis na sociedade. Essa pessoa que morreu é colega de trabalho de alguém, era irmão de alguém, era parente de alguém, fazia interações em algum círculo social. O cachorro não. O cachorro tem os seus colegas de praça. É cachorro, Mouse? É um felino, um gatinho. Um gatinho. O gato vai ter seu universo, vai ter sua solidão, vai ter as suas incursões. Ainda mais o gato, né? Que tem aquela realeza. O gato escolhe o dono, não é o dono que escolhe o gato. Ou seja, você não tem como dizer para o outro o quanto que representa aquela despedida. É como se fosse inacessível, mesmo para quem era muito próximo, mesmo para quem visitava a sua casa. E você perde o domínio dos seus espaços individuais. O sofá, a cama, a cadeira do trabalho, o computador, todos aqueles espaços que tinha aquela visita sempre rondando, sempre rodeando de alegria, sempre chamando para um chamego, para um dengo, para um carinho eventual. O que você pode fazer para atenuar, amenizar? Não vai conseguir resolver ou extinguir essa saudade. Isso é impossível. É
procurar sair mais de casa. Aumentar a sua vida social. Mas será que aqui também não pega muito a questão de que talvez a perda de um animal seja, de certa forma, menosprezada no sentimento da dor e do luto? Ela é menosprezada e ela precisa entender isso. As pessoas não tinham contato com o gato como ela tinha. Se elas não entendem. Elas não vão entender, porque não tem convivência, não tem prolongamento de hábitos. Quem vai sofrer é quem estava dentro de casa. Ela ou se tinha filho, ou se tinha algum familiar, vai sentir. Até porque o gato não traz um pertencimento. O gato é um morador à parte. Ele mora na casa. É diferente do cachorro. O cachorro é dependente. O gato não. O gato tem aquela altivez, aquela autonomia. Ele não quer que você fique em cima dele todo momento. Ele gosta de ter períodos de aproximação. E quando ele quer. E quando ele quer. Tanto que ele é até independente nas suas próprias necessidades. É diferente do cachorro. O cachorro tem que levar, passear, tem que levar, tem que lembrar. O gato não. O gato tem essa independência. Então, você terá que se manter ocupado para não sofrer tanto. Ou seja, é aquele momento que você precisa ir num bar com os amigos, mesmo não querendo. É aquele momento que você precisa se encontrar com os amigos, mesmo não querendo. Porque se você ficar em casa, será um fantasma permanente. Mas da mesma forma que a gente comentou no outro episódio sobre as pessoas terem empatia e reconhecerem a dor do luto, nesse momento, acho que conviver com os amigos que têm bichinhos ou já perderam bichinhos não facilitaria de alguma forma, no sentido de que aquela pessoa pode reconhecer a importância do animalzinho que se foi? Não, porque não existe essa fraternidade de perdas de animal. É difícil ela. Porque é uma dor muito pessoal. Uma relação única ali, né? É uma relação única. O que acontecia antes? E havia uma cultura de substituição. Você perdia um gato, adquiria um outro gato. Como se fossem a mesma vida. Sim, agora resolvi. Uma extensão biográfica daquele bichinho. Hoje não. Você perde um gato e passa pelo luto. Você não tem como suplantar aquela ausência, substituir. Saímos daquela cultura do descarte. Ou seja, você precisa entender qual a dinâmica do meu sofrimento, qual a dinâmica do seu sofrimento, e tentar reduzir os danos. A casa é uma cilada. Assim, que ali moram as lembranças, né? A casa é uma cilada para a nostalgia, para o apego, para o adoecimento. É isso que ela está sentindo. Ela não sabe o que fazer, porque tudo é pista daquela ausência. Você, por um tempo, por um período, precisa se motivar a sair. Para a saudade ficar menos insuportável. A saudade, nas primeiras semanas e nos primeiros meses, é de tirar o fôlego. Você fica interditado. Você não faz mais nada. Você para. E ela pode escrever um diário para o seu gato. Assim, como forma de Dentro de aliviar o casa. sentimento. Dentro de casa. É uma forma de estar com ele. Chega em casa, escreve um diário como se estivesse conversando com o gato.
você vai também aplacar esse desespero, essa angústia do irremediável. Porque, como ela tem dificuldade de ficar falando do gato para os amigos, então que ela escreva sobre o gato para o gato, de uma forma simbólica, para conseguir gerenciar as lembranças, para que as lembranças não fiquem assaltando-a, que ela possa ter domínio sobre elas. Seguindo esse gerenciamento das emoções, a gente tem um relato da Fernanda, que traz um pouquinho isso, mas numa outra perspectiva. Ela diz: Fabrício, por ficarmos pensando em como poderia ser o agora e o futuro com a pessoa aqui, é que tenho vivido uma vida que não é de verdade, porque ficamos criando coisas na nossa mente. Não sei nem explicar direito. Para não sofrer, temos uma tendência a pensar que estaria tudo sendo lindo e maravilhoso. Mas não temos garantia de nada, até porque as dificuldades sempre irão existir. Mas daí, em alguns determinados momentos do meu cotidiano, quando aparece alguma dificuldade, penso como seria se a pessoa estivesse aqui. E eu normalmente penso que estaria sendo até mais difícil. Acho que para mim ameniza o sofrimento. Mantive bastante tempo as coisas pela casa como meu esposo tinha ajeitado. Uma forma de saber que ali, ele ainda tinha a presença dele ali, né? A mão dele ali. Mas agora comecei a mexer, pois parece que toda vez que olho me lembro e fica mais sofrido. Parece que fico mais presa a isso e não consigo seguir em frente. Sei que o luto não é esquecer, mas às vezes eu queria só parar um pouco de sofrer. O tempo é uma ficção. O nosso tempo que a gente cria é uma ficção. Você formulou uma rotina e pensa que seguindo aquela rotina terá mais equilíbrio, mais saúde. Quando você é um enlutado, a primeira coisa que é derrubada é o horário. Você perde o horário de almoçar, você perde o horário de jantar, você perde o horário de acordar. O tempo some. Você deixa de pertencer a uma coletividade biológica. Você vai dormir quando as pessoas costumam acordar, vai acordar quando as pessoas estão por almoçar. Você não está mais no alinhamento, pois você vive cultivando uma vida paralela. O que poderia ter acontecido se o meu ente querido estivesse vivo? No caso dela, o marido. O marido. O que poderia estar acontecendo se meu marido ainda estivesse por aqui? Estaríamos fazendo tal viagem, estaríamos programando as férias, estaríamos viajando no final de semana, estaríamos guardando dinheiro para comprar um carro, estaríamos numa festa de casamento que estava agendada, você cria um túnel do tempo imaginário do que não aconteceu. Ele é maior do que vem acontecendo. É errado isso? Não. É um recurso que temos para suportar a dor. Não deixe de imaginar a vida que seria. Ela permite que você continue vivendo. O que é o comum é frear. Não fique fantasiando o que não existe, não fique com a sua imaginação delirando. É importante ter imaginação. É uma forma de aceitar pouco a pouco o que aconteceu. Não é uma mentira. É a aceitação que não vai acontecer de imediato por um passe de mágica.
Sim, Arlete traz justamente um discurso muito semelhante ao da Fernanda, né? Ela diz assim: realmente a cada momento me deparo com algo que era muito importante para minha mãe e passa a ser para mim como se aquilo me trouxesse minha mãe de volta. Eu doei tudo que era muito especial para uma instituição que cuida de pacientes de câncer e seus acompanhantes. Pessoas muito pobres que tenho certeza que ela deve ter ficado feliz com a minha atitude. Mas o quarto dela está vazio, ainda não reformei. Todo dia abro a janela para ventilar e antes de dormir, sempre entro no quarto como se a mãe ainda estivesse lá e ver se ela não precisa de alguma coisa. Faço uma oração, dou boa noite e durmo em paz. Na manhã seguinte, as lembranças acordam comigo e assim vou vivendo com essa saudade que aumenta a cada dia. Aí ela agradece aqui, manda um abraço e agradece, né, essa forma de compartilhar e de ser ouvida. O enlutado é como se tivesse sido atropelado toda manhã. Porque o turno mais difícil para o enlutado é amanhã. Tem que recomeçar. As pessoas evitam amanhã. Por isso que elas dormem mais do que deveriam. Amanhã é reviver a dor da despedida. Você acorda e não tem ainda certeza do que aconteceu. Por um momento, pensa que a pessoa pode estar viva. A pessoa pode estar ali. A pessoa pode estar ao lado. Por um momento. Sim, como se fosse um sonho ruim. É como se tivesse sido um pesadelo. É um embotamento. Você está ainda congelado pelo inconsciente e tem que voltar à realidade, perceber a notícia. E todo dia você se dá essa notícia de que aquela pessoa morreu. Olha que horror. Todo dia você precisa se conformar com a tragédia. Você precisa confirmar a ocorrência. De tarde você sofre menos, de noite você volta a sofrer, mas não tanto quanto amanhã. O pior turno para o enlutado é amanhã. Porque você não tem como acordar motivado. Você já acorda numa grande batalha, que é se dar essa notícia. Você fica transtornado. E você pensa que isso vai diminuir com o tempo. Não. Você acorda sempre com aquela sensação de que não aconteceu isso. Não poderia ter acontecido isso comigo. É um mal-estar. É uma indisposição. É o medo de que a sua vida seja menos rica de eventos, de encontros, de felicidade. Você tem, com a perda, uma maior gratidão a quem passou e acredita que aquela pessoa era responsável por tudo de bom que acontecia na sua vida. Você pensa que a outra pessoa aguentava você. Você não vê mais qualidades em si mesmo, só no outro que partiu. Sim, o outro reconhecia essas qualidades. É como se você tivesse perdido os seus atributos fundamentais. Você se olha pouco no espelho quando o ente querido morre. Já notou? Porque a outra pessoa era o espelho. Era o espelho de si mesmo. Você antes ficava horas e horas se arrumando, hoje você se arruma sem se olhar no espelho. Por quê? Você está evitando de olhar o próprio rosto triste.
Se você se olhar no espelho, você vai ter de volta o seu desespero, a sua angústia, o fim irremediável. É como se a vida, de repente, não tivesse mais espelho, mas o reflexo. É um período em que a vaidade desaparece. Você não tem mais vaidade. Você come por comer. Você se veste por vestir. Você sai por sair. Não tem nenhuma outra motivação. E vê o quanto que aquilo que você fazia automaticamente passa a ser pesaroso e complexo. Você não termina mais a sua refeição. Você não muda mais a sua roupa antes de sair. O mais simples é o mais difícil no luto. Atender o telefone é difícil. Você é capaz de fazer prodigiosas conversas consigo mesmo, monólogos, como se tivesse um teatro. Mas não é capaz de falar nada que tenha sentido para uma outra pessoa. É uma solidão sem vaidade. E a vaidade é importante, porque a vaidade não é apenas conservar a aparência, é proteger a essência. Você não tem apenas vaidade da sua aparência. Você tem vaidade das suas ideias, você tem vaidade das suas realizações, você tem vaidade dos seus sonhos. Você tem um acervo de vaidade que leva à confiança. Você não se ama mais. Não é que o amor por quem partiu acabou. É o seu amor por si mesmo que está em crise. Sim, a Vera também traz um relato muito parecido com o da Arlete e da Fernanda, né? Ela diz assim: meus caros, como lidar com aquela garrafa de vinha deixada pelo ser amado? Garrafa que está outrora fora do motivo de comemorações, alegrias. Hoje ela jaz ali, quieta, triste, com a ausência do seu dono. Como lidar com aquela latinha de cerveja deixada ali, aguardando o dia especial para ser consumida? No entanto, esse dia nunca chegará, porque o ator principal se foi. Como? Ela até aqui coloca como Deus. Talvez olhando para os objetos e honrá-los como forma de expressão de marca registrada da presença imortal daquele que partiu, mas continua vivo em nossos corações. Ela especificou quem partiu? Ela não diz aqui... Ela diz pelo ser amado, eu imagino que seja marido. É, porque a criança, ela lida melhor com a perda do que o adulto. Qual é o motivo? Fantasia. Ela fica imaginando que a pessoa continua ali com ela. Não, e não somente isso, ela cria um repertório da presença que se foi. Se você tem uma garrafa de vinho, você guarda a rolha. Se você tem uma latinha de cerveja, você pega o lacre e transforma em aliança. Quem não brincou de casar usando o lacre de uma latinha de refrigerante? Colocando como se fosse uma aliança. A nossa saúde emocional
depende da transformação dos objetos. Tudo. Você vai ver que o que você tem de mais apreço na vida é uma relíquia que você transformou, colocou valor emocional, não tinha valor financeiro. Você pode ter na sua vida um escapulário que custa baratinho, mas você não abre mão daquilo que foi dado pela avó. Você pode ter um relógio que não funciona mais, mas que você continua usando no pulso porque o vô deu, era dele. Os objetos são transformados em símbolos espirituais, emocionais, de resistência. Ou seja, eu perdi a pessoa, mas não vou perder a rolha. Mas eu vou fazer algo com aquela garrafa, não preciso deixar ela ali. Não, de uma forma prática. Eu não vou ter... Perdi a pessoa, mas vou ter o lacre daquela latinha. Você busca representações daquele que partiu em sua vida. Para poder olhar, para poder tocar, para poder manusear, para materializar uma ideia de saudade. São partes de um corpo que não há mais. Mas fazendo essa reflexão com a criança, é como se a criança não ficasse tão imobilizada. Exato. Ela transformou em algo. Ela transformou a lagarta em borboleta. Com mais facilidade. Ou seja, a gente não pode ficar imobilizado. Aquela garrafa nunca mais será tomada. Não. Eu tenho essa rolha, eu vou carregar por onde eu estiver. Você não pode deixar que os objetos se percam com quem partiu. Você precisa dar uma outra roupagem. É uma forma de querer estar com a pessoa. Por isso que a gente pode até refletir, Camila. Antes, a transformação em cinzas era quase rara. Sim. Precisava A do cremação. corpo. Era um tabu gigante. Você nunca admitiria isso, porque você acreditava que iria implicar na ressurreição dos mortos, que a pessoa viria desfalcada. Ou melhor, não viria. Sim, não posso transformar aquele corpo. Eu não posso mexer naquele corpo. Hoje já tem uma maior adoção da cremação, porque tu tem as cinzas de quem partiu perto de você. E, num ato, pode fazer uma homenagem e largar as cinzas no lugar predileto. Ou seja, você cumpre uma vontade do falecido. Você está realizando o sonho do falecido, mesmo ele estando falecido. Os sonhos não morrem. Você está dando uma continuidade, você está cumprindo um objetivo, que é algo que a gente tem muita dificuldade de fazer, doação de órgãos. A pessoa se declara favorável à doação de órgãos. Tinha uma época que isso até estava na carteira de identidade. Sim, como uma forma de honrar aquele desejo. A família nega essa vontade. Perdemos doadores porque a família pensa, não, eu não vou fazer isso. Vá lá que a emoção esteja no coração, indo para uma outra pessoa. Quando, na verdade, é uma forma de ressignificar e olhar. Exato! Você está transformando. Você está ressignificando. Você melhora a sua vida sempre com a transformação. A pressa é inimiga da transformação.
Não é inimiga da perfeição, é da transformação. Transformação é saúde. Você converte em outra coisa e você assume uma responsabilidade, uma parcela de autoria disso. Olha como muda o luto quando você diz: realizei o sonho dele, realizei o sonho dela. Muda. Completamente. Porque deixa aquela dívida, aquela culpa, por um prolongamento dos sonhos, uma extensão dos sonhos. Uma das formas mais bonitas de lidar com o luto é realizar sonhos de quem partiu. É manter a esperança viva, como a gente Exato. estava falando. Se a pessoa que partiu tinha um sobrenome italiano e sempre teve a vontade de conhecer a Itália e não realizou isso em vida, vá para a Itália por essa pessoa. Sim, siga os planos, né? É Sim, como se sim. fosse, sabe, um empréstimo da sua valentia, da sua determinação, do seu tempo. Entreviste as pessoas que eram da árvore genealógica daquela pessoa. Aprenda a respeito da família. Você estará encontrando uma função para a sua dor. A gente fala muito em honrar o legado, né? É? Em agradecer, ter gratidão por tudo que foi vivido. E continuar celebrando. E é uma gratidão ativa, não é passiva. É que você pensa, acabou a vida da pessoa, não tem mais o que fazer. Não! Você tem ainda o que fazer. Sim, quanto livro, quanto memorial, quanto filme surge no pós, né? É inacreditável. Você tem como trabalhar a sua sensibilidade a favor daquela presença, a favor daquele legado. Não que você vá viver exclusivamente para um morto. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai acrescentar algo para a sua história com o morto. Você vai ampliar o sentido do seu laço com o morto. Você vai roubar um sorriso do morto. Sim, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a Gisele traz aqui, né? Como que essa perspectiva pode se dar na realidade dela. Perdi o meu filho de apenas 23 anos há 8 meses e vivo um sofrimento intenso. Como é dolorido a perda de um filho. Só quem passa sabe a imensidão dessa dor. O pior desamparo que existe. É uma ferida que nunca vai cicatrizar. Perder um filho é uma desumanidade. Nós temos o hábito de professar o amor incondicional a um filho. Eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Eu acredito que o amor incondicional só passa a existir depois que um filho morre. Quando ocorre essa inversão do ciclo biológico. Quando você é obrigado a enterrar quem veio depois. Porque fazer qualquer coisa pelo filho, você só pode dizer, depois de perdê-lo, porque você terá que fazer o mais difícil para o filho.
continuar vivendo sem ele. É a maior demonstração de amor. Seguir a sua vida apesar daquela ausência absolutamente inconsolável. O amor incondicional não é quando você pode demonstrar o seu amor para alguém que está ali, ao lado, presente, constante. É quando você precisa demonstrar o amor sem recompensa, sem nenhum benefício, sem nenhum retorno, sem nenhuma resposta. É suportar o vácuo de amar sozinho. E digo com toda a ênfase desse sofrimento que você não vai amar menos um dia sequer esse filho. O amor só aumenta, mesmo ele não estando presente. Você não tem o que fazer, senão reconhecer que viver é um heroísmo para o filho. Eu tenho pensado muito a respeito disso. Tenho escrito a respeito disso. Coloquei, inclusive, essa reflexão no Manual do Luto, livro que é quando um filho nasce, pela primeira vez na vida você tem medo de morrer. Antes você não tinha. Antes você era inconsequente, não cuidava dos horários da alimentação, não fazia exames periódicos. Louco. Quando o filho nasce, você quer viver o máximo possível para acompanhá-lo. Desde o jardim de infância, a escola, colação de grau, universidade, você quer estar presente. Você não quer se ausentar. Você não consegue nem imaginar uma vida longe dele. Você não quer morrer antes. E quando o filho morre, o medo é outro. É o medo de viver. Você não tem mais medo de morrer. Você tem medo de viver. Você tem medo de ter lembranças novas que possam tirar o brilho das lembranças com um filho. Você tem medo de ser alegre. E ser até mais alegre do que você já foi um dia com o filho. Isso. As pessoas não entendem. Se a pessoa é religiosa, ela tem que pensar que até Deus perdeu um filho. Até Deus. Todo o cristianismo está fundado na perda de um filho.
Depois disso, eu acho que a gente não tem mais o que falar, né? Encerramos o segundo episódio do Manual do Luto, podcast, realização do Grupo Cortel. Você pode mandar a sua dúvida dentro do Clube de Cartas Corações Solidários. Você pode se inscrever na página do Grupo Cortel. Vai receber uma cartinha semanal e pode enviar a sua resposta, que será lida no nosso podcast. Muito obrigado, Camila. Obrigada, Fabrício.